Olá, o meu nome é Edson Amorina Júnior e este é o podcast do blog Ligar e Viagem. O episódio desta semana nem seria assim. Seria mais uma história de viagem muito legal, com uma convidada muito legal, mas acabou batendo uma bad aqui. Porque apesar do início da vacinação no Brasil, né, a vacinação contra o Covid-19, a gente ainda tem lido muitas notícias ruins aí nos Twitters e nos WhatsApps da vida, né? Ainda tem acontecido muitas mortes, infecções por causa do Covid, e você acaba lendo ainda todo esse descaso governamental com Manaus, o Brasil mostrando que realmente ainda vai levar muito tempo para tomar algum jeito, né? Você já está vendo alguns desvios de vacinas por políticos, empresários e políticos furando a fila de vacinação, e tudo isso somado acabou me deixando meio para baixo, assim. Porque vocês sabem que na quarentena, né, com o isolamento, a saúde mental também tem sido bastante afetada, né? E por mais que no dia a dia, né, a gente tente disfarçar com piadas e memes, tem dia que a bad bate e não tem muito o que fazer, né? E além dessas notícias nacionais, né, agora já entrando no tema do blog, você vê ainda muitos países fechando fronteiras para brasileiros, e não só brasileiros, né? Hoje mesmo saiu uma notícia que a Alemanha ela está pensando em limitar ainda mais a entrada de estrangeiros no país, porque os números aqui estão bem ruins. Por mais que ultimamente os números estejam melhorando um pouquinho por causa do início da vacinação, e também até mesmo porque a gente já está passando da metade da estação do inverno, que aqui é muito frio e acaba de alguma maneira influenciando bastante, né, essas doenças respiratórias. Então você vê que mesmo aqui na Alemanha eles estão pensando em aumentar um pouquinho a restrição do trânsito de pessoas nas fronteiras do país, né? E outra coisa, né? Eu citei, né, que a vacinação aqui já iniciou, como em alguns outros países, né, muitos outros países, mas a vacinação ainda vai demorar bastante, né? Até a gente tava conversando com a Viviane e a gente acha que pessoas que não estejam nos grupos prioritários de vacinação, elas só vão tomar a primeira dose da vacina no início do segundo semestre. Na melhor hipótese, talvez junho. E mesmo assim, né, depois da primeira dose, você ainda tem que esperar para tomar a segunda dose, e coloca-se aí mais de pelo menos 3 semanas entre uma dose e a outra. Então, assim, somado a tudo isso, tudo indica que 2021 ainda vai ser um ano ruim. Talvez não tão ruim quanto 2020, mas eu não acho que vai ser muito longe do que foi o ano passado, não. Aí eu resolvi, neste episódio de hoje, falar sobre viagem da maneira que ultimamente a gente tem mais falado, que é como um sonho, né? Como planejamento. Pensando até mais especificamente, para onde vamos viajar depois de ter tomado as vacinas? Você já sabe? A gente não sabe. Até porque ano passado a gente tinha tanto plano de viagem, passagens compradas, a gente ia para o sul da Itália, a gente ia fazer uma road trip na Romênia, ia para o Brasil, porque já faz mais de 2 anos que a gente não visita os nossos pais, né, as nossas famílias. Então a gente ia passar as festas de fim de ano no Brasil, fora outras viagens menores, né, e tudo foi cancelado, né? E isso acaba, né, até deixando a gente um pouquinho como aquela coisa de que gato escaldado tem medo de banho, né? Então a gente acaba ficando até mais receoso em fazer qualquer outro planejamento, né? O que a gente tem são algumas ideias, como eu disse, alguns sonhos.
acho que um sonho mais próximo que a gente realmente precisa, a gente está com muita saudade da família, então a gente precisa ir para o Brasil, ficar um pouquinho com os nossos pais, né? A gente está precisando de um abraço familiar, mas tirando essa primeira necessidade, existem 2 viagens que a gente quer fazer muito e eu posso falar um pouquinho. A primeira delas é ir para um lugar quente ou ir para um lugar que tenha praia, tenha sol, que tenha mar, que tenha areia, né? Então a gente tinha pensado realmente mesmo de manter esse nosso planejamento de ir para o sul da Itália, né? Ou mesmo fazer alguma viagem que seja próxima, que esteja aí na região do Mediterrâneo, que é o mais próximo para a gente aqui. E a segunda, que é um sonho um pouquinho mais distante, que é voltar para o Sudeste Asiático, ou mesmo, né, voltar para a Ásia como um todo, né? A gente tem muita vontade de voltar para o Japão, a gente se apaixonou pela nossa viagem por lá, a gente tem muita vontade de conhecer a China, né, porque a gente não conhece. A Viviane, ela já foi uma vez para Xiamen a trabalho, tem até alguns posts lá no blog sobre essa viagem dela. E um lugar que a Viviane se apaixonou, que ela foi também a trabalho, que foi o Vietnã, mais especificamente, né, a cidade de Ho Chi Minh. E nossa, ela adorou, ela sempre comenta que ela tem muita vontade de voltar para lá. E especificamente ela cita mais da comida do Vietnã, ela adorou a comida de lá, né? Ainda no Sudeste Asiático, um outro destino que é bastante visitado e que a gente ainda não conhece é a Tailândia. E até respondendo o título deste episódio, se alguém perguntar pra gente pra onde que a gente vai viajar depois da vacinação, qual o nosso sonho de viagem para depois do fim da quarentena, desta pandemia que tá deixando todo mundo maluco, aí a nossa resposta seria essa, né? A gente precisa voltar pro Brasil, a gente quer dar um abraço nos nossos amigos, nos nossos pais, familiares. E depois disso, a gente quer sol, mar, areia e comer uma comida do Sudeste Asiático. E você? Para onde você vai viajar depois de ter tomado suas vacinas? E espero que com esse bate-papo um pouquinho mais livre, um pouquinho mais no freestyle, tenha animado você a pensar e planejar como vão ser as suas viagens no final da quarentena, no final da pandemia. E como sempre, né, na descrição do episódio e lá no post no blog ligadoemviagem.com.br, eu sempre disponibilizo alguns links com dicas e alguns roteiros de viagem que eu acho que você vai se interessar. E para continuar a ouvir os nossos episódios e encontrar mesmo aqueles episódios que a gente já publicou, não deixe de assinar o Ligado em Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android. E ajuda a gente. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias, dicas de viagem ou mesmo esses bate-papos mais etéreos, compartilhando os nossos episódios com seus amigos e mesmo comentando nas nossas redes sociais, né? Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Então aproveita, entre lá no nosso Instagram, na última foto que a gente publicou e responde lá. Fala para qual lugar você quer viajar depois da pandemia. Se você quiser falar diretamente com a gente, nós também temos o e-mail, o podcast @ligadoemviagem.com.br. E é isso. Fique em casa se você puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a viajar. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.